porque estamos aqui na Casa do Legislativo Estadual, e se os senhores olharem na Constituição Estadual, artigo 72, vão ver que lá diz que esse serviço é um serviço prestado por uma empresa controlada pelo Estado. Nem a Constituição Estadual tiveram a preocupação de alterar. A privatização foi feita de uma forma que nem a Constituição Estadual alterou. Foi alterada. Está lá dito até hoje, que é um serviço prestado por uma empresa estadual. E não é. Né? Então, realmente é lamentável. Como profissional da área do gás, eu realmente fico triste em ver uma empresa que eu trabalhei muitos anos, não tenho nada contra ela pessoalmente, ao contrário, foi a minha escola de vida e tudo, mas, sem dúvida nenhuma, tem feito um trabalho muito ruim ao longo dos últimos anos. É essa que eu queria manifestar. Obrigado. Eu dizer que eu me ausentei um pouco, porque vi que a Fátima estava passando mal, fui buscar o auxílio do serviço médico da casa, que já está atendendo aqui a Fátima. A gente sabe que as emoções não ficam de lado numa hora dessa, muito pelo contrário, como o Talarico afirmou, é numa hora dessa que isso volta com mais força. Mas ela já está bem assistida aqui ao lado, mas por isso me ausentei e peço desculpas. Todos os familiares estão contemplados com a fala. A gente podia ouvir o promotor Rodrigo Terra. Bom dia a todos. Eu venho aqui para prestar contas mesmo do que o Ministério Público tem feito, pelo menos através da promotoria de que eu sou titular, em relação ao aperfeiçoamento da forma de prestação desse serviço público essencial, que é o fornecimento de gás. Eu fui procurado também no início desse movimento, quando começaram a acontecer as mortes, e os familiares se reuniram para participar de uma audiência pública, acho que na época presidida pelo deputado Molon, em que se discutia justamente o andamento desse projeto de lei que criaria a vistoria anual obrigatória, que a SEG ficaria obrigada a fazer para verificar nas unidades consumidoras as condições adequadas para o recebimento do serviço. E, com isso, constatando que as unidades não estivessem de acordo com o padrão regulamentar, suspendesse o fornecimento de gás e evitasse a ocorrência de acidentes. Esse projeto, por incrível que pareça, acabou não sendo aprovado até hoje. E, ao contrário, parece que, pelo que se ouviu aqui, ele está encravado numa comissão de Constituição e Justiça, não conseguem dar andamento ao projeto para que ele seja realmente aprovado, e isso levou o Ministério Público, já naquela época, a instaurar um inquérito civil público, que é uma investigação para determinar se o problema de fato existia, e concluir que havia razões para processar a SEG através de uma ação coletiva, pedindo que a própria Justiça determinasse que a empresa fizesse o que o projeto de lei queria que ela fizesse. E isso foi feito. O Ministério Público entrou com uma ação e obteve já uma medida liminar determinando que a empresa apresentasse um cronograma de vistorias anuais obrigatórias em todas as suas unidades consumidoras, o que poderia parecer, num primeiro momento, uma dificuldade, porque, imagina, são quantos milhões, não é, de consumidores, e fazer uma vistoria em cada uma dessas unidades consumidoras realmente não é um trabalho simples, né? Mas eu lembro aqui que tampouco a conversão para o sistema de gás natural era simples, né? E a empresa se dedicou com a maior garra, com o maior afinco
para concluir esse processo de conversão para gás natural. E o fez. Né? E o fez. Hoje em dia, todo mundo tem o gás natural. Quer dizer, se ela quer fazer, ela pode fazer. E ela não só deve querer fazer, ela deve ser obrigada a fazer. E foi por isso que o Ministério Público ajuizou essa ação e obteve da Justiça uma decisão judicial para que fosse apresentado o cronograma de realização dessas vistorias anuais e obrigatórias e gratuitas. Gratuitas porque o sistema que vigora hoje é o seguinte: se o consumidor suspeita que haja vazamento na sua unidade consumidora, ele pode sim ligar para a SEG, para um 0800 da SEG, e solicitar a visita de um técnico da empresa para constatar a existência do defeito, do vazamento. Só que, de uma forma ou de outra, vai ser cobrado do usuário o pagamento de uma taxa de R$100 e poucos. Quer dizer, se o vazamento não existir, pouco importa. Quem suspeitou da existência desse vazamento vai ser obrigado a fazer esse pagamento de qualquer maneira. Isso, obviamente, inibe a iniciativa de quem suspeita que haja vazamento na sua unidade consumidora e prorroga o risco de novos acidentes. Então, essa ainda é uma outra, um outro aspecto da ação que o Ministério Público moveu, porque além do pedido de se fazer um cronograma para vistoria anual obrigatória, também se requereu à Justiça que não seja cobrada nenhuma taxa pela visita técnica da empresa para verificar a suspeita de vazamento nas suas unidades consumidoras. E a situação também emperrou na Justiça. Também emperrou na Justiça, porque, embora a decisão liminar tenha obrigado a empresa a apresentar o cronograma em um mês e já daí a iniciar essas visitas de constatação, né, da adequação dos equipamentos, a empresa recorreu dessa decisão e veio a obter a sua suspensão. E o mérito da causa ainda não foi julgado. E aí a situação... Há quanto tempo? Olha, a ação foi movida em agosto de 2009. Quer dizer, a gente já tem aí quase um ano e o mérito da causa ainda não foi julgado. Vamos ver se com as metas do Conselho Nacional de Justiça há realmente uma solução, pelo menos em primeira instância, acerca do mérito do caso. Mas o que fica, sabe, deputado, presidente, é a impressão de que vivemos na terra de ninguém. O Rio de Janeiro é a terra de ninguém, ou seja, é a terra dos poderosos econômicos. Porque, hoje em dia, andando pela cidade, o carioca se desloca por um campo minado. Qualquer pessoa pode ser atingida por uma tampa de bueiro. Uma americana está queimada 80% do corpo dela por causa de um incêndio acontecido por uma explosão, né, de quem estava passando férias no Rio de Janeiro. E isso não foi um caso, isso são vários casos. Esse semestre, me parece que foram mais de 8 explosões. Fora os antigos, mas isso agora, recente. Mas o que é isso? Que país é esse parodiando o Renato Russo? Como é possível que se permita que aconteça uma coisa assim nessa cidade? Parece até, não sei, que a gente realmente está numa guerra. O que é isso? Como é que uma empresa se reserva o poder, o direito, de prosseguir prestando serviço dessa forma, apesar de tantas evidências de que existe algo errado? Como é que ela não é a primeira
a vir à frente e dizer: eu assumo a responsabilidade pelos meus erros e vou corrigi-los, porque eu quero continuar a prestar o serviço. Então é essa a resposta. Ela não faz isso porque ela sabe que ela não vai deixar de prestar o serviço. Então, o problema é mais grave do que a gente pensa, porque envolve círculos a que talvez a gente não tenha acesso nesse momento, né? E, enfim, a questão do decreto, que eu acho que é interessante também mencionar, né, reservando à empresa o poder de não se responsabilizar por vazamentos dentro da unidade consumidora, ou seja, ela entrega o gás na porta. A partir dali, a responsabilidade é do consumidor. Esse decreto, me parece ilegal, porque pelo Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei federal com a qual esse decreto deveria ser compatível, a obrigação de prestar o serviço em segurança é da empresa. Em qualquer momento, em qualquer fase de quem é esse decreto, Rodrigo? Perdão. É um decreto estadual. 317. Um decreto do governador? Quando foi concedido para a SEG, quando ela foi privatizada, foi com esse decreto dando a ela o poder... O decreto é de origem, então, na privatização. Esse decreto também data de 97. 97. Mas isso é completamente ilegal, né? Bom, mas enfim. Ok, desculpa, Rodrigo. Pois não, porque então a empresa verifica que tem vazamento e continua prestando o serviço. Ela sabe que na unidade consumidora o equipamento é inadequado, mas continua prestando o serviço. Então ela pode fazer aquele contrato maluco com aquecedora